Dando continuidade, passamos a palavra para a senhora Miriam Duzzi, com o painel O Amor como Ferramenta Inclusiva na Evangelização. Miriam Duzzi é evangelizadora, diretora da área de Infância e de Juventude do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. Com vocês, Miriam Duzzi. Bom dia. Que alegria estarmos em família. Como é bom. Nós tivemos a oportunidade de desfrutar momentos muito especiais agora pela manhã, né? Que nos tocaram o coração de uma forma muito doce, muito presente, fazendo com que pudéssemos sentir os nossos benfeitores amigos, os orientadores da tarefa, os que verdadeiramente coordenam a ação evangelizadora no nosso país. E nós estamos aqui sempre na condição de aprendizes e servidores dessa seara bendita, para que possamos, de mãos dadas, crescer juntos, aprender juntos, para aprimorar cada vez mais essa tarefa que tanto amamos. Por isso, queridos evangelizadores do Rio Grande do Sul, nós estamos em família, comemorando a grande festa dos 70 anos da evangelização no Estado, dos 40 anos da campanha nacional de evangelização, que se estende para o ano de 2018, e nós estamos aqui para conversar sobre um tema muito especial, o amor como ferramenta inclusiva na ação evangelizadora. E para isso, nós vamos pedir que vocês se acomodem com tranquilidade, apertem os cintos, para que possamos fazer uma pequena viagem. Vamos viajar pela nossa casa? Como está a nossa terra? Ela está evoluindo? Existem fronteiras? De que tipo? Quem habita esta casa conosco? Como podemos auxiliá-la em plena era de transição? Que sentimento eu dedico a ela? Tão linda. Tão especial a nossa casa. Que bom que estamos todos juntos aqui. Todos de volta? Refletimos um pouquinho sobre onde estamos e pensar que estamos todos habitando juntos o mesmo planeta, que é um entre 8 do sistema solar, que é um sistema dentre milhões da Via Láctea, que é uma galáxia dentre milhões no universo. Mas quis a providência divina que aqui estivéssemos juntos, nesse momento, para colaborar
com a iluminação da nossa amada Terra. Como podemos ajudar a nossa Terra? Podemos, de fato, fazer algo? E quando refletimos sobre isso, nos sentimos ao mesmo tempo pequenos e grandes, pela oportunidade de aprendizado conjunto. Porque é o mundo que está em transição, é o mundo que está em regeneração completo, nenhum para trás. E quando pensamos nisso, no todo, passamos então a refletir de qual inclusão nós estamos realmente falando. Quando nos referimos ao amor como ferramenta inclusiva na ação evangelizadora. Quando falamos em inclusão, nós nos referimos à nossa casa, como um todo, integralmente, sem deixar nenhum para trás. Mas o nosso mundo, a nossa Terra, está passando por alguns desafios bastante precisos e que têm nos exigido também posturas bastante assertivas. Como nos antecedeu o nosso irmão Gabriel, trazendo algumas das dificuldades que nós estamos vivendo nessa transição para o mundo de regeneração que tanto almejamos, lidamos com desafios que nos ofuscam a visão, nos impedem de identificar o mundo como realmente ele é. Nos impede de entender o nosso irmão em humanidade como companheiro de evolução. E nos impede de ver a vida como uma real oportunidade reencarnatória de autoaprimoramento. E por isso passamos a compreender e a lidar com o egoísmo que ainda assola o nosso mundo, o individualismo, que é uma marca do nosso século, a indiferença, a competitividade, mas também passamos a lidar com o consumismo excessivo, doentio e enfermo, onde passamos a valorizar mais as coisas e as aparências e menos a essência. Passamos a conviver com a massificação e a padronização de pensamentos, ideias e estereótipos. Passamos a lidar com padrões sociais pré-estabelecidos, convenções externas, ao invés de trabalharmos o mundo íntimo, pois a consequência disso tudo é o real sentimento de solidão. E como nos foi dito há pouco que a solidão ela é apenas aparente, podemos afirmar que a sensação da solidão é real. Mas convida-nos a um olhar ampliado para compreendermos onde estamos, de onde viemos, para que viemos. E é por isso que lidamos com a necessidade de uma mudança de olhar, pois essas correntes vibratórias horizontais provocadas pelo materialismo nos ofuscam a visão e restringem as nossas percepções, como nos diz Leon Denis. E é chegado o momento de transcendermos a visão materialista para expandirmos o olhar para o real sentido da vida, tirarmos do exterior o nosso valor, a valoração dedicada aos aspectos exteriores para focarmos no valor da essência humana. E trouxemos aqui um trechinho de uma mensagem muito bonita que muitos de vocês conhecem do nosso Spinelli, onde ele aborda o paradoxo dessa transição que estamos vivendo. A ciência abre a cortina de todos os mistérios tradicionais e conduz o pensamento para os seus extraordinários descobrimentos. No entanto, enquanto naves e satélites artificiais se aventuram além da órbita da Terra, o homem se queda aquém da linha divisória dos deveres morais.
E ele complementa: em razão disso, o homem que dominou o átomo e a estratosfera continua enigma em si mesmo, atormentado no recesso do ser pelos mesmos problemas de todos os tempos. Todavia, é neste homem e neste século de realizações algo paradoxais que a doutrina espírita está construindo a nova humanidade, preparando a era do Espírito. Então, nós estamos nos remetendo à nossa doutrina à luz, ao processo de iluminação das almas por meio do conhecimento e do aprimoramento moral. A partir dos conhecimentos e das reflexões e das transformações promovidas pela amada doutrina espírita codificada por Allan Kardec, que ao nos apresentar os conceitos de evolução moral, de imortalidade, da lei do amor, da reencarnação, nos ressignificou completamente o sentido de vida, a ponto de hoje pensarmos de forma tão ampliada que não conseguimos mais voltar atrás, nem pensar da forma limitada como pensávamos antes. E isso nos traz, além do consolo e da alegria e da gratidão, um senso de compromisso em servir e multiplicar essa doutrina, fazendo-a chegar a todos os rincões do orbe. A nossa querida Joana de Ângeles também complementa essa visão. E ao falar do materialismo, diz que para tal cultura o ser humano vale pelo que possui e pelo que acumula exteriormente, e não pelos valores do enobrecimento e da dignidade pessoal, desse modo limitando a vida ao breve espaço que vai do berço ao túmulo. Em face da visão espírita sobre a indestrutibilidade do ser e das sucessivas reencarnações, modifica-se a paisagem da agressividade e do temor, abrindo um campo propício para o desenvolvimento da solidariedade e do amor, que um dia vigerão em todas as vidas. Novamente, esse paradoxo é abordado também pelo nosso querido Thyssen, também gaúcho, e que foi presidente da nossa Federação Espírita Brasileira, e hashtag Somos Todos a FEB também. E nós estamos aqui, trazendo o nosso Thyssen, que a época da implantação da campanha foi o grande desbravador, implantando-a em solo brasileiro. E o nosso Thyssen também aponta esse paradoxo, convidando-nos também a uma nova postura, a um novo olhar, a uma nova conduta. Vive-se na Terra um momento da grande transição anunciada pelo Evangelho libertador. Nunca houve, de fato, tanta violência, agressividade, desequilíbrio entre as criaturas, como nos dias atuais. Mas concomitantemente, ou, como o gaúcho fala, concomitantemente, jamais exigiu tanto amor, trabalhando pelo ser humano, como na atualidade. Quase num paradoxo, o homem que conquistou as estrelas rasteja em lamentável desequilíbrio por esquecimento proposital das leis de Deus. Não obstante, onde quer que fuja, encontra a realidade. Constatando frustrado a ineficácia e inexpressividade das conquistas logradas, volta-se para dentro e redescobre o bem, deixando-se conduzir em processo de renovação e de identificação com o amor. Somente então compreende que a sua viagem para fora não resolveu os problemas que o aturdem, porque Deus está aguardando-o no seu próprio coração. Não adianta buscarmos os prazeres exteriores se não encontrarmos a verdadeira essência da nossa felicidade dentro de nós mesmos. A grande viagem que fazemos é interior. E é por isso que quando falamos na transição do mundo, falamos da transição do mundo interior, do nosso mundo íntimo, para que possamos sim colaborar com a limpeza do nosso mundo exterior. E assim, lembramos-nos ainda do nosso querido Bezerra de Menezes, que numa belíssima mensagem chamada Problemas do Mundo, no livro O Espírito da Verdade, também apresenta tais paradoxos do mundo atual, que prima pelas estereotipias, pelas exterioridades. Mas ao apresentar a solução para os problemas do mundo,
o nosso amado Bezerra, nosso grande coordenador dos trabalhos do movimento espírita no país, nos diz com clareza a diretriz que devemos seguir. A solução para os problemas do mundo é o Evangelho de Jesus no coração humano. Essa é a solução para os problemas do mundo. Do contrário, priorizaremos apenas o conhecimento e as ciências, as informações tão necessárias. Mas a informação sem a formação, ou a ciência sem a consciência, podem gerar monstros e podem retardar a marcha. Por isso, queridos amigos, a solução para os problemas do mundo é o Evangelho de Jesus no coração humano. Com o que nós, evangelizadores, trabalhamos mesmo? Podemos dizer que trabalhamos com o Evangelho de Jesus no coração humano? Sim? Não ouvi bem. Sim? Quem acha, por favor, que nós, evangelizadores, trabalhamos com o Evangelho de Jesus no coração humano? Por favor, levanta a mão. Maravilha. Significa então dizer que nós, evangelizadores, trabalhamos com a solução dos problemas do mundo, correto? Sim? Podemos levantar as mãos? Quem aqui trabalha com a solução dos problemas do mundo? Levanta a mão. Que maravilha. E isso não nos torna grandes em momento nenhum, nem orgulhosos, nem vaidosos. Muito pelo contrário, pequenos e aprendizes servidores, mas que estamos investindo no que é correto. O Evangelho de Jesus no coração humano. E quando falamos no Evangelho de Jesus no coração humano, nós nos remetemos ao seu ensinamento maior. Amar a Deus, amar ao próximo, amar a si mesmo. Essa é a grande finalidade da ação evangelizadora que todos nós abraçamos e que é altamente desafiadora. Porque nos convida, mas nos convoca ao autoaprimoramento. E por isso, amigos, o grande convite é para ir e evangelizar a todas as gentes, todas, indistintamente, sem se apegar às estereotipias, sem priorizar aquilo que se vê, mas ir na essência, na matriz, na natureza do Espírito. Essa é a verdadeira ação evangelizadora, que não vê fronteiras, que não vê distâncias, porque estamos todos juntos, na mesma casa, na mesma terra. Inclusão é para todos. Dos favorecidos socialmente, dos desfavorecidos, dos que apresentam deficiências, dos que não apresentam deficiências, não aparentes, mas outras deficiências de ordem moral, de ordem espiritual. Quem de nós está isento de erros e passados que nos comprometem? Pois é importante pensarmos nisso com profundo carinho e respeito à nossa própria história, porque se estamos aqui, é porque estamos tendo a oportunidade de revermos e reescrevermos a nossa história. Por concessão divina. Não por mérito, por misericórdia. Pelo desejo que o Pai tem de nos ver melhores e de retificarmos alguns dos equívocos pretéritos, pois já tivemos a oportunidade de trabalhar anteriormente e falhamos. E nem por isso essa tarefa precisa ser penosa, pesada. É uma dívida. Sim, é uma dívida, como todos temos, vamos pagá-la, mas com alegria, com entusiasmo, com a vontade de fazer diferente. E só vamos ter êxito de mãos dadas. Porque todos nós podemos escorregar em algum momento. Quando falamos ide evangelizai a todas as gentes, é a todos.
é à criança e ao jovem, na sua diversidade, na sua riqueza, na sua beleza, nas suas histórias lindas, ricas, as quais muitas não conhecemos. Mas que bom que estamos juntos e que a providência nos permitiu estarmos juntos. Nós também falamos do ide evangelizar e as famílias, pois todo o núcleo familiar é a célula abençoada de transformação da sociedade inteira. Nós falamos do evangelizador, todos nós, na nossa diversidade, nas nossas histórias, nos nossos sonhos, nas nossas expectativas, naquilo que hoje queremos fazer certo. Pois esse é um ponto que nos une hoje. Se nos equivocamos no passado, hoje o que nos une é o desejo de querer acertar. Quando falamos em inclusão, queridos, lembremos-nos do nosso governador, que nos ama tanto. Alguém pode ficar de fora? Se estamos todos juntos aqui, nesse tempo e nesse espaço, não por acaso. É porque temos que aprender juntos. E precisamos aprender a conviver. E por isso é importante refletirmos sobre com quem nós estamos convivendo. Porque nós estamos convivendo conosco mesmo, todos os dias, aprendendo a nos amar também. A reconhecer que hoje nós estamos na nossa melhor edição, revisada e ampliada. E amanhã estaremos melhor do que hoje, se Deus quiser. Pois o nosso objetivo é dormirmos melhores do que quando acordamos. E finalizarmos uma encarnação melhor do que quando chegamos. E essa é a meta existencial de cada criança e de cada jovem que está conosco, na ação evangelizadora. Nós convivemos com as crianças, convivemos com os jovens, nas suas histórias e expectativas de vida também, buscando auxiliá-las a cumprirem o planejamento reencarnatório para o qual vieram. Pois ninguém nasceu a turismo. Todos reencarnaram com tarefas que visam ao autoaprimoramento e visam também deixar algo para o mundo, num sentimento de protagonismo e transformação. Convivemos com as famílias, convivemos com aqueles desconhecidos que estão próximos de nós. E convivemos com aqueles desconhecidos que estão um pouco mais distantes, mas que são só alguns quilômetros quando a gente pensa na expectativa da Terra. São tão irmãos quanto os demais. E aprender a estender as mãos e nos condoer com a dor do próximo é um exercício de empatia altamente evangelizador. Convivemos com as diversidades, com as deficiências de cada um de nós, seja dos sentidos ou seja dos sentimentos. Convivemos com o mundo físico, com o mundo virtual, com o mundo espiritual. Com quem estamos nos sintonizando? Convivemos com a Terra, na sua estrutura, no seu ambiente físico, nessa natureza abençoada que nos provê tudo o que precisamos. E como nos diz Emmanuel no livro Consolador, dentre tantas possibilidades de mundos de provas e expiações, a Terra é muito especial, pois a sua natureza exuberante nos provê tudo o que precisamos para sobreviver. Agradeçamos a nossa Terra por nos acolher aqui. E também lidamos e convivemos com uma mistura de espíritos. Como nos diz o livro A Gênese, a grande aniversariante do ano, que nesse momento a nossa Terra também passa por uma transição e alguns espíritos não mais reencarnarão, ainda muito atrelados ao mal, e que outros, voltados e propensos ao bem,
já estão reencarnando também. Estamos vivendo uma espécie de mix espiritual, onde nos nossos momentos e espaços de evangelização, identificamos espíritos já com um desejo do bem e aqueles ainda bem arraigados aos sentimentos inferiores. E todos eles precisam estar incluídos juntos, pois o medicamento é para todos. Não para os sãos, para os enfermos, que somos todos nós. Por isso a época atual é de transição e confunde-se os elementos dessas duas gerações. Isso também é inclusão. E gostaríamos de compartilhar com os amigos alguns breves tópicos de grandes benfeitoras que nos inspiram e fortalecem toda a ação evangelizadora no nosso país. Uma delas, a nossa querida Anália Franco, que diz que quando nobres, logo demonstram pelas tendências os compromissos que assumiram em relação à vida antes de renascerem. Mas se portadores de marcas profundas de desdita e de criminalidade, igualmente não conseguem ocultar essas necessidades de reparação. E por isso, devem recuperar a paz e avançarem no rumo da harmonia. Desse modo, o maior e mais valioso investimento da sociedade deve ser em vidas, especialmente nessas vidas que iniciam a jornada com vistas ao futuro. Uma outra benfeitora amada por todos nós, a nossa Amélia Rodrigues, que na mensagem Cidadãos do Futuro diz: ei-los jornadeando todos, bons e maus, pelos caminhos da infância. A educação cabe à gloriosa tarefa de os conduzir com sabedoria pelo rumo da evolução. Todos juntos. A nossa querida Benedita Fernandes, a nossa ditinha, que com todo carinho e firmeza nos coloca herdeiros de guerras cruéis, remotas e recentes, de crimes contra a humanidade e o indivíduo, os reencarnantes atuais estão atados a penosas dívidas que o amor e o evangelho devem resgatar, alterando o comportamento da família e da sociedade, assim poupando o futuro de danos inimagináveis. Tarefa superior à da educação consciente e responsável. E por isso ela nos convida: voltemo-nos para a infância e a juventude e leguemo-lhes segurança moral e amor, mediante os exemplos de equilíbrio e de paz, indispensáveis à felicidade deles e a todos nós que somos herdeiros das nossas próprias ações. Segurança moral e amor que a evangelização pode proporcionar. E a nossa amada benfeitora Meimei, nossa amiga querida, que, quando a Federação Espírita Brasileira completou 100 anos de evangelização, nos deu esse presente de aniversário. Uma mensagem belíssima, do qual extraímos apenas esse pequeno trecho, mas que nos amplia a visão quanto à importância do nosso trabalho. Milhares de espíritos endividados retornam às lides da vida física, confiantes de que serão amparados pela bondade do coração humano. Reparem, queridos amigos, confiantes. Há uma relação de confiança das nossas crianças e dos nossos jovens para com todos nós. É preciso não se deixarem levar pelas aparências, encaminhando tais espíritos à segura orientação moral do Evangelho desde a idade precoce, a fim de auxiliá-los na própria melhoria espiritual. São espíritos que estão e estarão renascendo de novo, confiantes no propósito de serem reeducados, de serem conduzidos ao bem, apoiados na palavra dos seguidores do Mestre e no carinho e na dedicação de quem? De vocês. Estão reencarnando confiantes no trabalho que vocês estão realizando. Não podemos falhar. Responderemos por isso, se falharmos. Mas de mãos dadas, conseguiremos atender a essa confiança, retribuir e dar a segurança moral que estão precisando, pois todos nós estamos precisando. E por isso, o grande lema do amor é a ferramenta inclusiva da ação evangelizadora a todos eles, a todos nós.
E para vivenciar esse amor, nós precisamos de instrumentos de auxílio, precisamos de um espelho, precisamos de uma lupa, precisamos de um telescópio. Não entendi nada. Vamos lá. Precisamos de um espelho para fortalecer o autoconhecimento, para fortalecer a autoestima, o autoperdão, o autocuidado, o autoinvestimento, para fortalecermos a nossa autoconfiança. Olhar para nós mesmos com olhos amorosos. Nós precisamos da lupa para olhar e desenvolver o amor ao próximo e permitirmos olhar que os sentimentos que ainda não estão plenamente desenvolvidos já se encontram em fase nascente no coração daqueles que estão ao nosso lado. É o exercício da empatia, da compreensão, do perdão, do respeito, da real solidariedade. Nós precisamos também do telescópio para exercitar o nosso amor a Deus. E ao observar a grandiosidade do universo, nos sentirmos suficientemente pequenos e amados. Nós precisamos da luneta da humildade. Precisamos exercitar a gratidão por pertencermos à criação divina. Precisamos fortalecer os pertencimento a esse mundo e ao compromisso com esse mundo, porque esse sentimento de gratidão se transforma em ação. Uma ação de sustentabilidade ambiental e espiritual. E ao trazermos esses instrumentos de amor, nosso espelho, nossa lupa, nosso telescópio, nós passamos a agora enfatizar a necessidade de zelarmos pelas relações humanas, primar pela qualidade relacional de toda ação evangelizadora, pois é essencial a qualidade doutrinária, a qualidade pedagógica, a qualidade organizacional, oferecendo o que há de melhor àqueles que nos buscam, mas se não chegarmos aos corações deles, a ação não acontece. E por isso é importante exercitarmos o olhar sensível, a fala sensível e a escuta sensível. E quando falamos do aprender a ver, nós nos remetemos a imprimir o amor como meio, não apenas como finalidade, e não apenas como princípio inspirador. Amor é princípio, amor é finalidade, amor é meio, é processo, é caminho, é ponte. Por isso, quando falamos no aprender a ver, nos remetemos às pontas dos icebergs, que somos todos nós. Apenas nos vemos nas pontas dos icebergs. Mas todo esse processo evangelizador e educativo nos convida a ampliarmos o olhar, a reconhecermos um universo submerso em cada um de nós, que não nos compete conhecer, não nos compete intervir, apenas nos compete reconhecer que existe e respeitá-lo. São as nossas histórias, são os nossos sonhos, são os nossos acertos, os nossos talentos, e também os nossos equívocos que se transformaram em aprendizado e crescimento. Aprender a ver é ver além do que aquilo que os olhos físicos nos apresentam. E a nossa Amélia Rodrigues nos diz, na sensibilidade do olhar, que é importante o respeito às necessidades evolutivas de cada um. Não deve ser tratado como um adulto em miniatura e nem como infantil de prolongado curso, nem apressar-lhe o desenvolvimento, antes ajudá-lo a viver cada fase da sua existência dentro dos padrões que lhes correspondam às necessidades evolutivas. Compete ao educador vigiar-lhe as manifestações de tendências e de hábitos, fortalecendo e sendo estimulados com ternura e com amor. Isso é qualidade relacional. Nossa Joana de Ângeles também, de forma similar, nos remete a Jesus,
afável e nobre, lecionou pelo exemplo, aplicando a metodologia compatível com o nível de entendimento e de consciência daqueles que os acompanharam. Há níveis diferentes, nós lidamos com essa diversidade, e essa diversidade é inclusiva, porque apenas conseguimos ver aquilo o que o nosso desenvolvimento já nos permite. E cada um vê algo diferente do outro. Como nos diz Emmanuel, nessa belíssima mensagem, Senhor Jesus, faze-nos observar por misericórdia que Deus não nos cria pelo sistema de produção em massa, e por isso mesmo cada qual de nós enxerga a vida e os processos de evolução de maneira diferente. Observamos o mundo de forma diferente. Nós somos artesanais, não somos industriais. Mas também o convite a aprender a falar. E lembramos-nos das 3 peneiras de Sócrates, já tão conhecidas. O cuidado com a verdade, o cuidado com a necessidade e com toda a bondade e amor do mundo. O zelo na comunicação, mesmo quando recebemos pedras, que possamos mostrar a outra face e apresentar a flor. Cuidar para que o mal não seja valorizado de forma nenhuma e zelar pelo modo de nos exprimirmos, pois muitas vezes as maneiras doem mais do que as próprias palavras. Quando falamos em zelo relacional e comunicação, lembremos-nos de que muitas vezes somos muito relógio e pouco bússola, ainda mais no mundo apressado e superficial e líquido que vivemos hoje. O relógio é importante na diretriz do tempo, mas a bússola é diretriz orientadora. E por vezes, com muita pressa, deixamos de orientar. Damos as respostas, amarramos o sapato, ao invés de ensinar a fazer e promover a autonomia. Sejamos bússolas. Orientar e amar, de estender braços de segurança e trabalhar os seus sentimentos para burilar aqueles inferiores e iluminar os saudáveis, é o convite que a nossa Amélia Rodrigues nos faz. Zelar pelo amor e pela disciplina, não silenciar ante o erro. Isso é fala sensível e amorosa, o apelo que a nossa Amélia nos dá. Os ensinamentos de Jesus eram relacionamentos edificantes, e o bem mantinha a predominância, como nos diz Joana, impossibilitando a distensão dos prejuízos e da maledicência, do ódio, dos rancores, dos ciúmes e das disputas insensatas. A convivência é aprendida mediante o resultado e o exercício da tolerância, que leva à fraternidade e ao auxílio recíproco, que é o dignificador da espécie humana. Por isso, a nossa querida Meimei também nos convida à alegria e à fraternidade na nossa fala, ao aprender a falar, porque a boca fala do que está cheio o coração. E chegamos ao nosso último macaquinho, aprender a ouvir, a dialogar, a refletir, pois a maior distância entre as pessoas é o mal-entendido, e quando conseguimos tempo para dialogar, para conversar, conseguimos resolver muitos problemas. Basta conversarmos. Basta dialogarmos. Compreender para além das palavras, saber ouvir os silêncios, pois eles nos dizem muito também. O que o silêncio nos diz? Exercitar a escuta sensível, o acolhimento, o interesse, o estímulo, o entusiasmo nessa escuta, como nos diz Guion Ribeiro. Deve ser a pauta de nossas ações em todos os núcleos espiritistas. E essa escuta sensível nos convida à mensagem do Cristo para que ouçamos com fidelidade, que tenhamos a sensibilidade de ouvir na pureza o que o outro tem a oferecer. Nossa Meimei nos dá um alerta importantíssimo.
É importante que nos mantenhamos atentos e sensibilizados ao sofrimento do próximo, abraçando-o com sincero afeto, os seres frágeis que se encontram na infância. Precisamos agora, mais do que nunca, de menos teoria e mais sentimento. As teorias são válidas, mas a maioria delas é de cunho materialista, que compreende o desenvolvimento humano do berço ao túmulo. Sabemos do caráter imortalista. Precisamos de mais sentimento. E por isso, a grande reflexão: como Jesus receberia as nossas crianças e os nossos jovens? Esse é o grande convite. A qualidade das relações. E por isso, queridos amigos, gostaríamos de, nesse momento, de compartilhar uma última mensagem com vocês, para finalizarmos o nosso momento de agora. Uma mensagem da nossa querida Meimei, que se refere a um espírito muito querido. E ela nos diz da seguinte forma: nos limites situados entre a crosta terrestre e o plano espiritual, via-se uma alma luminosa, deslocando-se entre os núcleos de sofrimento e dor. Acolhia em seu coração amoroso espíritos desorientados, almas dementadas e perdidas, que perambulavam de um lado para outro sem rumo, alheias ao que lhes acontecia à volta, por trazerem a mente prisioneira de lembranças amargas de acontecimentos infelizes, mantendo-as cativas aos próprios atos infelizes cometidos anteriormente. Aquele vulto luminoso acolhia a todos com paciência, calma e profunda serenidade. Estendia-lhes as mãos, abraçava-os, enxugava-lhes as lágrimas, sussurrava-lhes palavras amáveis e gentil apontava-lhes um novo caminho. O trabalho incessante dessa alma generosa era visto dia e noite por todos os que passavam por aquelas regiões, despertando a atenção de espíritos benfeitores que, lhe compreendendo o elevado intuito, passaram a auxiliá-la. Com o passar do tempo, constituiu-se uma caravana silenciosa que, destemida, ousava conviver com a miséria moral, erguendo-lhe o ânimo, amparando toda a sorte de sofredores e mutilados do espírito. A notícia da existência dessa caravana logo se espalhou pelos vastos domínios das sombras, produzindo diferentes tipos de reações: esperança e aceitação por uns, repúdio e perseguição por outros. Nada, porém, afastava aquele grupo singular da realização das ações do bem, acrescido cada vez mais por um número de espíritos que, unidos, estendiam as mãos amorosas aos irmãos e irmãs em sofrimento. Quem seria aquela alma misteriosa que se dedicava anonimamente ao incessante trabalho do bem, atraindo cooperadores pela força dos seus sentimentos elevados? Quem seria aquela admirável mulher que, por onde transitava, fazia surgir núcleos de devotamento esquecidos, acolhendo os perdidos na dor? Tivemos a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, quando participamos de uma excursão de aprendizado e de resgate a irmãos mantidos em regiões insalubres. Estávamos passando por algumas dificuldades inerentes à tarefa, quando ela e a sua equipe se associaram naturalmente ao nosso grupo, centuplicando as nossas forças, cooperando em diversos serviços, mesmo os mais humildes, rudes e grosseiros. E admirados nós perguntamos: quem sois vós, querida irmã, que demonstra tanto amor aos que sofrem? E a irmã respondeu: não sou ninguém. Como assim? Respondemos: ninguém é importante. Apenas uma alma que estava perdida e que foi encaminhada ao bem pelos laços da evangelização. E ela prosseguiu serena a sua história. Criminosa reconhecida, eu renasci em razão de um relacionamento casual. Continuamente agredida desde pequena, eu fui abandonada e transformada em criança e jovem habitante das ruas da cidade.
Vivi entre a chamada escória humana, esquecida de todos e passando por privações inconcebíveis. Mas aos 12 anos de idade a minha existência se transformou. Vi uma casa espírita, onde tarde da noite recolhi-me sob suas marquises. O dia já era alto quando acordei assustada, ouvindo risos, e abriu-se, próximo a mim, um grupo de crianças que apontavam meu dedo curiosas. Logo em seguida, aproximou-se uma evangelizadora, tocou-me carinhosamente o rosto e sorriu-me com profundo afeto. Eu conheci o paraíso naquele instante. A ele eu fui transportada por um simples gesto de afeto, pelo sorriso de aceitação e pelo acolhimento que brilhava nos olhos cristalinos daquela jovem. Vem comigo, falou-me baixinho. Você deve estar com fome. Comi pão com manteiga e um pouco de leite, um manjar dos deuses. Já alimentada do corpo, a jovem evangelizadora falou-me então: agora, minha nova amiguinha, vou lhe dar um alimento que é mágico. Você nunca mais sentirá fome. Jesus. Já ouviu falar nele? Evangelização. Evangelizadores. Abençoados sejam todos. Muito obrigada.